Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Yokoya, falando direto do Japão para o Press Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Falando diretamente de Tóquio, também aqui no Japão, Renin! Yo, tadaima, Renin desu! Fala aí, galera, beleza? Bora que hoje o negócio tá louco demais. E do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada. Tudo certo? Quanto tempo, hein? Andrei, pra acabar com as especulações aí que havíamos te demitido aqui do Press Start, né? Você tá bem-vindo de volta. Então, já tava especulações em todos os sites de fofoca aí, mas estamos aqui. Tá até na Veja isso aí. Opa, o Léo Dias tava me ligando sem parar aqui, rapaz. Que loucura. Estamos entregando currículos aí pra sua vaga. É o neto do homem, né? É o neto do homem. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! Bom, o nosso convidado de hoje, ele é ator, cantor, dublador, diretor de dublagem, ele já foi fotógrafo mal sucedido, já teve vários altos e baixos na vida, né? Por exemplo, em um momento ele era um príncipe, no outro ele era um vagabundo, uma hora ele era um pirata, na outra um mestre Jedi, e até um assistente de um deus da destruição ele já foi. Uma hora ele estava apaixonado pela Rachel, e a outra ele estava na dúvida se ele era preto com lista branca ou se ele era branco com lista preta. Com muito orgulho a gente recebe aqui Felipe Grinan. Seja bem-vindo. Bom dia, boa noite, viva essa conexão Brasil-Japão, é um prazer estar aqui conversando com vocês, adorei a introdução, quantas coisas eu já fui, né? Gostei mesmo. Eu tive que fazer um resumo de 3 dias, porque apesar que, assim, né, pra quem tá ouvindo, a gente vai pegar leve aqui com ele, porque ele tá começando na dublagem, vai dar algumas dicas aqui pra ele, né, que são só pouco menos de 25 anos de dublagem, então tem alguma coisa pra gente ensinar pra ele aqui ainda. Tá certo. É engraçado porque quando eu comecei a dublar, eu lembro que eu tava na Herbert Richards e eu vi um dublador passar por mim e o cara tinha 7 anos de dublagem. Eu falei, nossa, como pode? O cara faz isso há 7 anos, que loucura! 7 anos fazendo isso. O tempo passou 7 mais 7, mas já no quarto 7 já. E vai seguindo. Não tem como falar do Herbert Richards sem lembrar daquela introdução, né? Já me veio na cabeça já. Versão brasileira Herbert Richards. Aí, era você então? Não era eu. Infelizmente não era eu. Mas antes da gente entrar no papo, Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? Bom, é só mandar mensagens pra gente no e-mail, nosso e-mail, @pressstartcast.com.br ou através do nosso mural lá no site pressstartcast.com.br ou através das nossas redes sociais. Boa. E o Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tá como @PressStartCastOficial e no Twitter a gente tá como PressStart_Cast. Só dá uma procurada lá, manda mensagens que a gente gosta muito de responder, cara. Boa, Reni. E você também pode ouvir todos os nossos episódios lá no YouTube. O link estará na descrição do episódio e no bio do Instagram. Então vá lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like e indique para os amigos para a gente chegar no nosso link direto, beleza? E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar, você pode apoiar através do apadrinhamento. Você que mora no Brasil, você pode nos apoiar através do Padrim, no padrim.com.br/PressStartcast e através do PicPay, no picpay.me/PressStartcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos ajudar através do Patreon, no patreon.com/PressStartcast. Então vá lá, escolha o plano que encaixa melhor aí pra você e ajude a fazer o Press Start cada vez melhor. Mas você pode aí se perguntar, eu não tô podendo ajudar com grana agora. Não tem problema. Ajude a divulgar o Press Start, indicando aquele episódio que você mais gosta para os amigos, inclusive esse que a gente está gravando agora, porque quanto mais pessoas ouvirem, faz o nosso trabalho se tornar mais relevante para as marcas. Assim elas podem nos patrocinar ou até mesmo anunciar aqui no Press Start. E eu gostaria de deixar aquele abraço para os nossos padrinhos e madrinha, né, para Elaine Sato, Ginji Kemochi e Masashi Inoue. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, gostaria de agradecer o nosso editor,
Rafael Zorzal. E se você estiver precisando de um editor de qualidade, rápido no trabalho, fala lá com o Zorzal. Ele manda muito bem aí na edição. Além do Press Start, ele edita também o podcast lá dos nossos amigos do Poucas Trancas, né? Um grande abraço para todos eles lá. E edita também o podcast do RP Guacha, que inclusive que a gente usa o sistema dele aqui nos nossos especiais de RPG. Então lá no RP Guacha são vários episódios one shot, com começo, meio e fim no mesmo programa, e são vários tipos de histórias lá muito legais. O Zorzal também edita o Projeto Drama, que agora está entrando numa nova temporada. E tem o seu projeto pessoal, o Arquivos da Patrulha, que foi finalizado, mas é uma ótima história lá e agora tem a vantagem de ter todas as temporadas disponíveis lá pra você ouvir. Também é parceiraço lá, sempre edita também o Dropzilla, cara. É verdade, eu esqueço que ele edita também o Dropzilla. Na verdade, eu não quero levantar concorrência aqui pra mim. Você viu, né? Brincadeiras à parte aqui, que o Dropzilla também tem muita qualidade, depois eu passo o boleto pro Reni. Tô fudido da porra. Se tiver precisando, então, de edição, fala lá com o Zorzal, que o cara manda muito bem na edição, beleza? Bom, então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados, e eu tô muito ansioso pra esse papo. Bora pro episódio? Bora! Neuza, Press Start. Lisa Comigo Chef. Bom, Felipe, primeiramente, muito obrigado aí por você estar cedendo esse tempinho pra gente aqui, né? Nossa, a gente é muito fã do seu trabalho aqui. Quando a gente vai fazer um bate-papo com alguém, a gente sempre começa com uma pergunta que muitas pessoas gostam de responder, outras não, mas quem é Felipe Grinan? Nossa, mas a gente sabe disso quando a gente morre, né? Eu não sei quem eu sou, não. Já teve gente se vingando do Will por essa pergunta, inclusive. Eu posso dizer no máximo quem eu estou, né? Porque é isso, a gente é uma transição. Então, atualmente, eu estou, há alguns anos estou dublador, atualmente eu estou bastante diretor de dublagem, já fui mais cantor, já fui mais locutor, já fui até mais dublador. Eu estou dirigindo muito dublagem hoje em dia. Por questões, vou ser bem específico. Quando a pandemia começou a ficar... lá no começo, foi março de 2020, lá para maio, liberaram as obras. E o meu prédio é uma loucura, gente. O pessoal que gosta de uma obra. Então eu tenho obra diariamente, constantemente, desde maio de 2020. São Caramba. 2 anos e meio de obra que eu tô aqui. Então o que aconteceu? Como, né, a gente começou a trabalhar de casa remotamente, eu não podia dublar durante o dia por causa da obra. Falei, cara, eu vou começar a ganhar dinheiro às 5 da tarde, quando a obra acaba. O que eu vou fazer de manhã de tarde em casa, na pandemia? Aí eu falei, vou dirigir dublagem e assumir isso mesmo. Vou dirigir, que eu dirigia tipo, esporadicamente um projeto, um outro. Falei, cara, eu vou assumir que eu vou ser um diretor de dublagem o dia inteiro. E aí os projetos vieram surgindo. Então hoje em dia eu dirijo de 8 da manhã, até estende mais, eu vou de 8 da manhã até as 20 horas. Eu dublo só de 20 às 22. Atualmente, é isso que eu estou. O objetivo é que com o tempo eu mude daqui de onde eu tô, porque eu desisti, realmente eu desisti, gente. Não dá, cara, não dá. Eu vou sair daqui. É claro que ir para um lugar não é um pré-requisito de que mudar de lugar, não é um pré-requisito de que não vá ter uma obra. Mas você consegue entender, aqui eu tinha um terreno em frente, o cara quebrou tudo, começou a surgir um prédio. O prédio tem apartamentos de 500 a 700 metros quadrados. Caramba. De um por andar. Caramba, cara. 5 a 7 suítes por apartamento. Caramba, Coisa de louco. O cara tá lá 2 anos fazendo... Você tá morando tempo. Eu não moro lá. Eu moro perto. Então, assim, eu vou sair daqui e aí eu vou poder dirigir menos, ou pelo menos vou começar a dublar um pouquinho mais, como eu fazia sempre, entendeu? Porque o que acontece, a direção, ela é boa por um lado, né? Porque você tem essa possibilidade de ver o filme e imaginar quem funciona naqueles personagens, você direciona o elenco, faz todo mundo contar a mesma história, mas existe muito trabalho de pré e de pós.
Então você tem que assistir o filme, estudar o filme, às vezes realmente de uma época específica, de uma guerra específica. Aí eu vou lá dar uma olhada naquela parte histórica, política, às vezes é sobre uma cultura de um país específico, eu vou dar uma olhadinha e tal. Às vezes não precisa, mas às vezes é uma coisa que se aprofunda na cultura local. Eu vou dar uma olhada. Então tem muito trabalho de pré. Você assiste, você adapta o texto, você fica escolhendo quem são os dubladores. Alguém não pode, você tem que trocar. Todo um trabalho de pré que demanda um tempo. E depois, às vezes, de pós também, de ficar revendo trechos com o pessoal que faz regravações, concertos. Então, é todo um trabalho que é maior do que aquela hora em que você está ali. A dublagem, ela é divertida, obviamente, né? Eu amo fazer. E é só ali. Você fez ali e vai embora. Fez, vai embora. Fez, vai embora. Então, assim, eu tô curtindo estar diretor, mas não sei se isso vai perdurar por muito tempo, né? E também sinto falta do cantor. O cantor hoje em dia tá meio de lado, porque quando a pandemia se instaurou, eu tava com uma banda, né, 4 cantores, que são de fora de São Paulo, 2 do Sul e 2 cariocas. Então, são 4 de fora, 4... os forasteiros, que era a nossa banda. Boa. Aí a banda tava indo super bem, a gente fez show no Rio de Janeiro, no São Paulo, no Sul, conseguimos patrocínio, conseguimos teatro para apresentar, e aí, veio a pandemia. E aí acabou tudo, perdemos patrocínio, perdemos o teatro, cada um foi seguindo sua vida. Então, atualmente, os 4 têm projetos pessoais. Então, assim, para a banda voltar, acho eu que seria um pouco complicado, porque dependeria dos 4 readaptarem as agendas. Na época, coincidentemente, a gente conseguiu abrir essa brecha. Hoje em dia, não sei mais. De qualquer forma, eu tenho alguns projetos solo que eu tenho vontade de fazer. Eu, como cantor mesmo, algumas viagens aí na minha cabeça, uns lances que eu quero cantar e tal. Então, assim, eu acho que eu mudando de prédio, eu vou conseguir dublar um pouco mais, dirigir menos, cantar mais. Eu tô nesse projeto aí para 2023. Então, assim, não o que eu sou e o que eu estou. É por isso que é a diferença que eu tava falando também. Mas eu, se fosse você, antes de mudar, eu pegaria alguns filmes pra dublar só daqueles caras bem retardados mesmo, que vive gritando, pra gravar depois das 10 da noite. A vingança. Ô Will, o pior é que geralmente o pessoal da construtora não fica à noite não, mano. Eu vou me vingar de quem? Exato. Mas tem as obras do prédio também. Os meus vizinhos amam obra. Então, amo obra. Dá pra vingar um pouquinho caralho, também. Que inferno, cara. Não, gente, é o dia inteiro. As obras no prédio em frente começam às 7 da manhã, a obra do prédio começa às 10 da manhã, a obra do prédio acaba às 17 horas, lá acaba às 18. Então, assim, é isso. Todos os dias. Cara, e tem agenda pra você ver o tamanho do absurdo das obras. Tem agenda, uma loucura. cara. Eu, se fosse você, também chamava o Bills pra dar um jeito em todo mundo, né? Pra destruir o prédio, né? Não que o Will precise de ajuda pra isso, né? Mas tá valendo. Deixa aí da construção e do apartamento. É que na pandemia os trabalhos ficaram mais de home office ao invés de estúdios. Sim, isso aconteceu. Avançou nesse sentido, né? Isso aconteceu. E foi muito legal, porque pra mim o principal ganho, acho que teve 2 ganhos muito legais. Um deles é que a gente consegue emendar um trabalho no outro. Antes, com um deslocamento, né, você tinha que calcular o trânsito, então é um intervalo de 1 hora, de um estúdio para o outro, às vezes de meia hora se é um estúdio pertinho, né? Agora, você cola uma gravação na outra, você ganha dinheiro e vai ganhando dinheiro, entendeu? É verdade. Antes, no intervalo, você não ganhava dinheiro, ainda perdia com a gasolina ou com o Uber. Agora você ganha dinheiro emendando, entendeu? Então, financeiramente, está sendo muito mais saudável para a gente. Você come em casa, você não se estressa no trânsito, você emenda um trabalho no outro. É claro que, aí quais são os outros perrengues? Internet e barulhos, né? Isso sim, que eu, hoje em dia, não marco gravações antes de 17 horas. Que os caras estão me contratando por 1 hora, pagando o horário correto, eu tenho que entregar 1 hora correta para ele. Então, 1 hora em silêncio. Então, se o vizinho... eu tenho um vizinho que tem 3 cachorros histéricos. Mas eu tô no meu quarto... de verdade. Eu vou contar essa história. Eu tinha uma vizinha que tinha um cachorro chato. E ela viajava. E, às vezes, ele passava o domingo sozinho.
E ele latia muito. E eu passava domingo eu e ele. Ela ia e ficava eu com ele, né? Eu juro que na minha cabeça tá um pincher, cara. Então, eu vou chegar no pincher. Aí esse não era, não. Não? Esse ainda não era. Aí ficava. Só que o apartamento dela é em frente ao meu. Então, era bem pertinho. Então, ela latia muito. E ela era. A vizinha, eu falava, ela só mudou de apartamento. Mas ela era muito legal, simpática, agradável, e a gente conversava muito. Quando eu mudei pra cá, eu gosto de cantar e fazer karaokê em casa e convidar os amigos, né? E aí, primeira noite aqui, primeiro karaokê, o pessoal canta também, então são karaokês que são legais, o povo canta. Aí no dia seguinte, eu contei com ela no elevador. Ela falou assim, nossa, você cantou bastante ontem, eu achando que ela ia reclamar. Aí ela falou assim, queria ser uma mosquinha pra ficar lá dentro ouvindo vocês cantam muito lindo, não sei o quê. E ela curtiu. Então, assim, todo karaokê que tinha em casa, no dia seguinte, quando eu encontrava com ela falou, nossa, adoro aquela música, não deixa de cantar a música tal, não sei o quê. Começou a fazer pedidos. E aí foi muito legal essa parte. E aí só que tinha um cachorro latindo. Aí um dia ela falou, o cachorro tá muito doente, não sei o que. Eu pensei, nossa, eu vou ficar livre do cachorro. Aí passou umas 2 semanas, encontrei com ela no elevador, o cachorrinho morreu. Eu, poxa vida, tadinho do cachorro. Com um sorriso na orelha. Por dentro. Fiquei um pouco aliviado, né? Aí, gente, não deu tipo um mês. Pro apartamento do lado, que estava vazio há um tempão, se mudou uma mulher também com 3 cachorros, onde 2 são pinchers. Puta merda. E eles são muito histéricos. Então, assim, ou eu tô aqui no estúdio, aqui onde eu tô, que é onde eu gravo, que é onde eu dirijo e gravo, que é meio afastado, e eu não ouço nada, até porque eu fecho a porta, tô de boa. Agora, de noite, quando eu quero ficar mais na sala e tal, tem isso. Então, em final de semana que eu quero ficar lá... Você já dublou certinho, já tá tudo certo. Gente, então, assim, é desafiador, assim, a convivência com os cachorrinhos, então, entendeu? Mas a gente vai levar... Mas eu tava falando disso, do barulho, né? Então, assim, o que acontece? Eu, durante o dia, eu não gravo, por causa do som das obras. Então, assim, a gente consegue ter uma agenda boa, dá para ganhar dinheiro, mais até do que antes, né? Você economiza e tal. E também tem a outra parte boa do remoto, que é poder trabalhar com o estúdio do Rio de volta, né? Eu tava no Rio, né? Vim para cá e vim... Antes da pandemia, algumas pessoas ficavam indo e vindo, né? Era uma prática normal. Quando eu vim numa época, tem 15 anos, que não era... Você vinha e você vinha de vez. Não tinha como fazer remotamente a gravação. Então, eu abri mão das gravações, abri mão dos personagens, de alguns atores até. Porque se eu fazia um ator no Rio e aqui em São Paulo outro dublador fazia aquele ator, então eu não faço mais aquele ator. Com o remoto, os filmes do Rio, que tem aqueles atores, eu posso voltar a fazer aqueles atores. Então eu voltei a fazer alguns atores, eu voltei a estar com algumas pessoas quase que diariamente. Muitos estúdios abriram, depois eu tô indo para cá, que eu nem conhecia eles, passaram a me conhecer. Então hoje em dia eu trabalho com estúdios do Rio quase que diariamente. Então está sendo muito bom por isso. Então a pandemia me aproximou deles e aproximou também, não só, né? Eu me aproximei, mas outros dubladores de São Paulo se aproximaram, dubladores do Rio se aproximaram de estúdio de São Paulo. Então mesclou bastante. Hoje em dia você tem esses elencos mistos em todas as produções. É normal você ter isso. Então está sendo muito bom, muito saudável essa relação Rio-São Paulo. Está aproximando pessoas de verdade, assim. Está sendo muito bom, entendeu? Pô, que legal, cara. Deu uma... Como é que fala? Até para o pessoal fora do eixo Rio-São Paulo, assim, tá tendo mais oportunidade também nesse lance dele? O que acontece é que os estúdios fora do eixo Rio-São Paulo, para poderem fazer parte disso, eles têm que estar no nosso acordo de trabalho, trabalhando como a gente trabalha, ganhando como a gente ganha, fazendo como a gente faz. Eles têm estúdios fora do eixo Rio-São Paulo que estão trabalhando de forma diferente, pagando menos. Aí não tem como fazer parte disso, entende? Entendi. A gente tem uma organização de trabalho com algumas regras que são muito importantes para que o trabalho aconteça da melhor maneira possível, financeiramente e tal. Então, para poder fazer parte disso, tem que fazer parte da nossa estrutura de trabalho. E às vezes fora do eixo Rio-São Paulo é um pouco diferente isso, entendeu? Não é exatamente como a gente faz, entendeu? Então, dificulta às vezes. Entendi. E além dessa parte do barulho, essas coisas, mas digamos assim, a parte profissional, o que foi ruim para quem
foi trabalhar de home office nessa parte de dublagem? O que acontece? Você precisa oferecer alguns pontos técnicos, né? Um estúdio, ele é preparado para tudo. Então, o que um estúdio tem? Um isolamento acústico, um isolamento... São duas coisas. A parte do som envolve duas partes. Uma é o isolamento e a outra é a acústica, né? Você pode ter uma tremenda acústica. Se o cachorro está latindo, tem a obra do lado, sua acústica nem vai acontecer. Verdade. Agora, você não tem cachorro, não tem obra, não tem nada, tem um puta silêncio, mas sua acústica é fraca, também não vai acontecer. Então, sonoramente, são dois pontos. A acústica e o isolamento, né? Um estúdio tem isso. Para você oferecer da sua casa, você tem que ter isso também, né? Eu tenho responsabilidade de só dublar de noite porque eu tenho uma questão sonora em volta. Eu não posso oferecer o isolamento. A acústica eu tenho, o isolamento não. Se você quiser dublar comigo o domingo inteiro, não tem obra, tá tudo certo. Eu tenho isolamento e acústica. Sábado também. Dia de semana tem essa restrição. Às vezes algum colega tem a acústica boa, marca a gravação, mas ele tem o tal do cachorro, tem o vizinho, tem um carro passando na porta, ônibus passando na porta, obra. Então, assim, algumas pessoas, não vou citar nomes, mas algumas pessoas são irresponsáveis em relação a isso. Marcam gravação sabendo que tem essa possibilidade, mas não quer perder o trabalho. Vamos lá, vamos tentar. Aí vai fazendo, aí não dá, aí tem que remarcar, aí não tem horário. É bem complicado. Então, assim, eu sou bem chato nisso, né? E não é só isso, também tem a questão da internet. Um estúdio tem uma boa internet. E, na verdade, também, assim, quando você grava em estúdio, você nem precisa da internet, porque você está lá no estúdio. Sim. Tudo acontece ali. Agora, quando você vai gravar remotamente, o estúdio talvez tenha uma internet boa. A sua também tem que ser boa. Então a gente fala, não pode ser Wi-Fi, tem que ser no cabo, que o Wi-Fi deixa intermitente. Tem que ser no cabo, tem que ser uma internet de no mínimo 300. A minha, de várias pessoas, é de 500, entendeu? É no mínimo 300. E tem gente que acha super legal, tem até duas internets. Porque se der problema numa, tem a outra. Entende que isso é o seu ganha-pão de hoje em dia. Você tem que oferecer, tecnicamente, toda a estrutura para você ficar em casa. Então, assim, eu quero ter o luxo de ficar em casa. Eu tenho que oferecer tudo corretamente. Eu quero ficar em casa, mas tem obra. Eu quero ficar em casa, mas tem cachorro. Eu quero ficar em casa, mas meu som não é bom, meu microfone não é bom, minha internet é fraca. Aí é complicado, entendeu? Então, acho que hoje em dia, os estúdios todos voltaram presencialmente também, né? Alguns trabalhos se exige que seja presencial. Então, assim, se você chama o dublador e ele fala, presencialmente eu não quero. Esse projeto só pode ser presencial. Então não posso fazer. Beleza. Pode fazer de casa. Mas seu som é bom, seu microfone é bom, sua acústica é boa, sua internet é boa, tá tudo certo, então vamos. Às vezes dá muito certo e às vezes não dá. Então, eu acho que é isso hoje em dia. Eu acho que o remoto veio para ficar, mas para aquelas pessoas que forem profissionais de verdade com essa estrutura. Porque não pode o estúdio que está lá funcionando, ele pode te receber. E aí você fala, não, eu não quero ir, quero ficar em casa, beleza. E aí você não oferece um bom trabalho, um bom serviço, um conjunto, então acho que é complicado, né? Então acho que é isso, assim, o estúdio está lá pronto. Então, quem quer ficar em casa tem que oferecer uma boa estrutura para poder estar em casa. E muita gente já se organizou para isso. Muita gente oferece, de verdade. E aí, aqueles que não podem, vão lá fazer pessoalmente, tudo certo também. Entendeu? Ainda mais considerando que é um tipo de trabalho que é pago por hora, né? Exatamente. Então, eu estou vendendo a minha hora, o estúdio está oferecendo a hora dele. É um encontro de horas. A hora do técnico são 3 horas que se encontram. Se o dublador não oferece tudo certinho, o diretor não ganha aquela hora, o técnico às vezes não ganha aquela hora, aquilo é remarcado, sabe? Ele vai bagunçando toda a estrutura, entendeu? Mas tem tudo para dar certo. Quando tá todo mundo oferecendo o seu melhor, dá certo, você não consegue ver diferença de uma gravação que é remota para aquela que é feita tudo no estúdio. O som é bom, dá tudo certo, entendeu? Então, assim, é muito bom quando dá certo. Então, propicia que as praças estejam juntas nos filmes, né? Hoje em dia eu trabalho, como eu falei, estou trabalhando para estúdios do Rio todos os dias. Eu estou revendo colegas, conhecendo pessoas que eu não conhecia, sendo dirigido por gente que, quando eu saí do Rio, nem dublava ainda, começou a dublar logo depois, já virou dublador, virou diretor, está me dirigindo. Hoje em dia eu tenho gente que foi meu aluno, que está me dirigindo, sabe? É muito legal, assim. Então está sendo muito, muito bom assim, para as duas praças. Está fortalecendo o eixo Rio-São Paulo, de verdade. Está sendo muito rico para a gente.
Porra, que da hora, Até cara. pegando esse comentário seu, como eu falei na introdução, né, que já são mais de 25 anos aí de dublagem, né? Quase 30. Existe algo ainda que possa te surpreender na dublagem? Por exemplo, o remoto é uma coisa que surpreendeu a todos nós. Uma das empresas que eu dirijo é a Alcateia. E a Alcateia já é uma empresa bem tecnológica, então eles já tinham estrutura de remoto, eles já faziam gravações remotas às vezes. Então, quando surgiu a pandemia, a Alcateia foi explicar para muitas empresas como fazia. Ajudou muita gente a fortalecer o seu remoto. Então, quando liberou, 1º de maio foi quando liberou, eu já comecei a dirigir diariamente, enlouquecidamente. Então, isso é uma coisa que, se você fizesse essa entrevista antes da pandemia, eu ia falar, nada mais me surpreende. E aí apareceu essa grande surpresa. Então, assim, eu acho, assim, atualmente, nada me surpreende, né? Já trabalhei em todo tipo de filme, né? Animação, longa, novela mexicana, novela turca, documentário, tudo que existe hoje em dia eu já fiz. E já dirigi novela, filme, da animação, já dirigi também de tudo. Então, como dublador e diretor, eu já fiz de tudo. Eu acho que a gente está caminhando aí para algumas coisas no futuro em relação à utilização da voz. A gente vê tem esses... Os robôs que têm aparecido, né, cara? Exatamente. Que já estão fazendo com a questão do rosto, né? Eu acho que a voz, em breve, vai acontecer alguma coisa em relação a isso. Tem umas histórias de que, por exemplo, vou chutar, tá? O Will Smith quando fizer o filme, ele vai ter um plugin que vai fazer ele falar em português. Tem esse papo. Então você vai ter o próprio ator falando em outro idioma. Não sei, porque não é só a dublagem, não é só sobre falar, não é só a voz. Sim. Tem a emoção, tem intenção, tem várias coisas. Então, aí ele fala em português, mas será que ele consegue... Como é que seria a raiva, o deboche, a ironia? É diferente, a música... Fala em português com a voz do Google, aí não adianta nada. Né? Porque assim, as musicalidades são diferentes. Uma ironia em inglês tem um jeito, a ironia em japonês tem outro jeito. Então, assim, eu não sei se funciona tanto. E aí, por exemplo, tem um outro papo que vai ter a boca, né? E aí a boca vai ter um software que vai fazer a boca falar as sílabas de cada país. Também não sei o quanto natural é isso. Então, assim, eu acho que em breve novidades vão surgir nesse campo. Por exemplo, quando vieram as animações realistas, né, o grande divisor de águas foi Final Fantasy, dizia-se que aquilo ia matar os atores, que ia ser tudo daquele jeito. Não aconteceu. Aquilo tem uma fatia do mercado, aquilo existe cada vez mais, aí vieram os games cada vez mais realistas, isso é uma realidade pra gente, mas não substitui o ator de verdade. Então vai ter público que vai querer ver o Resident Evil, vai querer ver o que quer que seja lá, e vai curtir aquilo, mas quer ver o carne e osso também. Então acho que vai ter espaço para tudo, entendeu? Daqui a um tempo vai ter essa novidade, eu acho que vai ter essa novidade. E vai ser mais uma fatia do mercado. Mas aí, só para fechar a pergunta, atualmente, talvez isso venha me surpreender no futuro. Mas atualmente, o que existe, nada me surpreende. Tudo tá sabido, tá tudo certo. Você chegou a ver na época do... tem um jogo bem famoso chamado The Witcher 3, né? E eles fizeram um... Não oficial, né? Não foi feita pela produtora oficial. Eles fizeram uma extensão pro jogo na internet. Os caras fizeram com o pessoal que faz parte de programação e tudo mais. Só que assim, a voz dos personagens já era algo muito característico no jogo, que o jogo é enorme, né? Então o pessoal já tinha aquela proximidade. E, logicamente, por não ser uma versão oficial, essa extensão que eles estavam fazendo, para você instalar junto com o jogo, inclusive, não ia ter os dubladores originais, né? Eles fizeram com inteligência artificial. E o pessoal que jogou falou que tá muito bem feito, cara. Eu não sei se você chegou a ver. Não vi, não. Uma checada. Ficou parecido a isso? Ficou bem parecido as vozes? Eu não cheguei a jogar, mas pelo menos nos artigos que eu li
e com o pessoal conversando em fóruns, o pessoal tá falando de pé junto que tá igualzinho. E não dá pra distinguir entre os dois. Eu achei impressionante. Tem um site brasileiro, desculpa, que me procurou, não vou lembrar o nome do site agora, dizendo que eles estavam dizendo que estavam usando alguns personagens meus para colocar no site e que a pessoa iria lá e escolheria, por exemplo, Zebra Marte. Aí colocaria uma frase. Aí a Zebra falaria a frase com a minha voz. E ele ele falou assim, porque não tem mais como fugir disso. A gente queria só a sua autorização. Aí fui lá, olhei e falei, cara, eu fiquei com um pouco de preguiça, assim. Falei, eu fui lá, tinha já Seu Madruga, tinha Kiko, tinha um monte de coisa famosa, mas não ficava muito igual, não. Saquei. Ficava meio robotizado. Realmente tinha o Seu Madruga falando com a voz dele aquela frase, mas era meio robotizado. Parecia, mas eu não senti que ainda é uma ameaça. Saquei. Mas eu acho que é uma empresa brasileira, sabe? Já tá aí, existe esse site. Eu acho que tá no caminho para isso mesmo. Daqui a pouco vão pegar as vozes e vão pegar os fonemas, as sílabas e aí vão fazer, entendeu? Mas a frase era falada de maneira meio flat, assim. Eu quero comprar uma Coca-Cola. Vamos na festa hoje? O bagulho é retão, né? Não tinha uma coisa, entendeu? Era só meio reto mesmo, entendeu? Vamos ver. Acho que o futuro vai trazer algumas surpresas nesse sentido, pra isso sim. Como profissional de porra nenhuma, como todos sabem, eu acho que vai cair no que você falou mesmo. No final das contas, igual a parte da animação, quando veio, que falaram que ia substituir, acabou virando mais um suporte pra filmes, né? Que às vezes os caras adicionam algo lá com uma computação animal, mas não substituiu, virou um suporte ali. Profissional de porra nenhuma aqui falando. Então, eu ia falar como espectador, não como profissional de porra. Eu acho que quem escuta, quem procura um filme, por exemplo, tá mais de olho na questão da interpretação do que na voz. Quem ouvir a voz do Will Smith assiste o filme sem ser dublado, né? E as dublagens hoje são muito boas, né? Elas conseguem suprir ali. Ninguém tá muito ligado, parece com a voz original, não parece, né? Eles estão ligados. E vamos ser honestos que muitas dublagens são melhores do que as próprias vozes originais, né? Pois é. Tem gente que não vai querer ouvir o Adam Sandler, vai querer ouvir o Alexandre Moreno. Exato. Pode ser. Fala, não, Adam Sandler não, quero ouvir o brasileiro. Já acostumou até, né? Exatamente. Cara, ouvir o Will Smith original foi tipo um choque, cara. Eu cresci ouvindo o Will Smith do Maluco no Pedaço. E aliás, o nome é Um Maluco no Pedaço. Não me venha falar que é outro nome, não é. É o Maluco no Pedaço, é isso mesmo, tá certo. Nada de Bel Air. Eu nem sei onde é Bel Air. O Príncipe Fresco de Bel Air. Pode crer. Ô Felipe, nesse tempo aí de dublagem aí, que pouco tempo de dublagem aí, teve algum trabalho, alguma cena assim que te colocou naquela situação engraçada que você não, sei lá, deu uma crise de riso ou ficou travado numa cena que você não conseguiu avançar assim, que na hora foi desespero, mas agora você fala dando risada dela? Não, assim, não de ficar travado, de ficar desesperado, não chega nesse ponto, mas por exemplo, Friends, que eu vinha dublar, né, para as pessoas entenderem. Tem gente que fala assim, foi redublado, não foi redublado. Na época, lá atrás, há 20 anos, dublaram até as temporadas 1, 2, 3 e 10. Não se sabe por que as temporadas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 não foram dubladas. Passaram-se 20 anos, o Warner queria dublar, aí não sabemos os motivos, tá? Pegaram um elenco todo novo, da qual eu faço parte, fazendo o Ross, e aí a gente dublou. Então, eu nunca vi Friends lá atrás. Eu não era um fã de Friends. Então, e a série, obviamente, ela é muito boa. É muito boa. Quando eu vim dublar Friends, eu não fui, dublar o que eu já conheço. Eu não conhecia. Então, eu tinha acessos de riso reais, assim, na gravação, que eu ficava rindo. Caralho, como é que pode um negócio desse? E, às vezes eu conseguia fazer, porque eu achava de verdade muito engraçado. O Ross é um pastel, assim, e ele é um ator muito difícil de fazer, mas eu entendi aí a mecânica dele de algum jeito, assim. O Briggs também faz
muito bem, eu também entendi o meu jeito, então às vezes eu ia fazer no ensaio, eu ria, aí vamos gravar, e às vezes eu não conseguia gravar porque eu tava rindo da cena. Então eu tinha que esperar passar um pouquinho, mas não chegou a ser desesperador, é só uma situação engraçada. E também, às vezes acontece em alguns trabalhos, quando a gente faz há muitos anos, a gente às vezes grava sem ensaiar, porque você conhece tanto o ator que você coloca aqui e vai tentando. E às vezes a simbiose é tão grande que você consegue fazer muitas cenas. E se você errar em alguma coisa que for muito imprevisível, você vai e repete, valeu como ensaio. Drake e Josh era esse caso. Assim. Gostava dessa série. Eu fiz tanto tempo, tantos anos, que uma hora o Peterson, a gente fazia sem ensaiar. Caramba! E, cara, às vezes assim, era muito engraçado, porque o humor é uma coisa muito particular, né? O que você acha graça, né? Às vezes o cara tá rindo uma coisa e você não acha nenhuma graça naquilo. O humor de Drake e Josh, pra mim, era engraçado. Então, fazer uma coisa que é engraçado sem ter visto, sem ensaiar, eu tava lá fazendo e às vezes acontecia piada, eu segurava, o Josh falava, eu tinha muita vontade de rir, segurava para dar a resposta lá como Drake, sem atrapalhar. Às vezes eu não conseguia, ria, e a gente tem que voltar e fazer de novo. Então tem esses pontos assim. Pode escrever. Entendeu? Mas assim, não chega a ser uma coisa desesperadora, é só um riso frouxo, você vai, segura um pouquinho e já retorna lá e tá tudo certo. Então isso, pensando bem, assim, uma coisa que me travou, foi muito difícil para mim, tem um filme chamado Traídos pelo Desejo, que é a história de uma mulher que se envolve com um soldado na guerra, tem uma história X. E num dado momento do filme, essa mulher, eles vão transar e aí ela se despe. Quando ela se despe, aparece um pau. Nossa! Era uma mulher trans. Isso em 1990. Porra. Há 30 anos. Era outra época. E esse filme fez muito sucesso na época, porque o ator já era uma mulher, só que não tinha tirado o pinto fora, né? E ele fez o filme. No filme, era uma mulher falando. Ninguém sabia. Assim como o personagem não sabia, o público também não sabia. E aí pediu-se até para que, na época, a divulgação não tinha internet e tal, naquela época, a divulgação falava nos jornais para as pessoas que viram não contarem o final, para não tirar a surpresa das pessoas, porque realmente parecia uma mulher. É justo. O filme não foi dublado na época. Alguns anos depois que comecei a dublagem, eu tinha uns 10 anos de dublagem, o filme foi dublado. E aí chamaram a Fernanda Baroni para dirigir o filme. E aí o que o cliente pediu? Queremos um homem fazendo, porque lá é um homem, mas um homem que consiga na sua voz enganar, como o cara de lá que virou uma mulher enganou também, porque a gente não tinha uma dubladora trans. Então o cliente não queria uma mulher fazendo. Aí a Fernanda Baroni me chamou para fazer. E aí foi muito difícil, porque eu afinava a voz, aí ela falava, porque é uma mulher falando, né? Ela dirigindo. Você tá me parecendo um homem afinando a voz. Eu preciso ouvir uma mulher. E aí, gente, caramba, foi um trabalho. Porque eu tinha que mudar as inflexões, porque as inflexões eu podia. Aí a voz começou a ficar parecida, a voz começou a enganar. Ela falou assim, mas é a inflexão de um homem. A pontuação final é de um homem falando. Aí eu falava, como é que você falaria? Aí ela falava, era realmente diferente. Aí eu comecei a pedir para ela fazer as frases. E eu ia imitando ela, porque como uma mulher falaria aquela frase. Cara, foi um trabalho de louco, até lá no final só que eu conseguia ir fazendo a frase sem eu ter que imitá-la. Fazer a frase já que eu fui fazendo, imitando, eu fui entendendo. Aí lá no fim do filme eu comecei a entender como é que mulher fala, que é diferente, gente. Não é só fazer uma voz fina. Porque é um homem fazendo uma voz fina, entendeu? A inflexão, o homem fala de um jeito, o homem tem um jeito meio bruto, tem uma pontuação, a pessoa mais velha tem uma pontuação, adolescente tem uma pontuação, uma criança tem uma pontuação, é um jeito de falar que é referente à idade que você tem, a todo o conjunto. Então, assim, esse trabalho foi uma surpresa para mim, assim, quando eu achei que ia só afinar a voz e, ia dar tudo certo. Não era, foi um trabalho danado, assim. Dublador é um ator mesmo, né, cara? Eu nunca imaginei que eu ia ter que fazer o trabalho que aí eu ia ter que fazer. Hoje em dia, por exemplo, não aconteceria mais isso.
porque teria que ser uma pessoa trans fazendo, entendeu? Já mudou esse conceito, entendeu? Então hoje em dia a gente já conhece homens trans e mulheres trans, os diretores que têm filmes com projetos assim, já se falam e a gente já conhece as pessoas e eles vão lá no estúdio e fazem, entendeu? Então já mudou um pouco isso também. Isso hoje em dia seria até cancelado se fizesse uma pessoa, né, um de nós fizesse esse trabalho. Pensando em década de 90, né, cara? Era fumante dentro do avião. É nesse nível aí. Exatamente. Quando eu comecei a dublar, fumava-se no estúdio também, né? No estúdio, isso, pode crer. Não bate sol, cara, lá dentro. As paredes estão impregnadas de nicotina. E era isso mesmo, entendeu? Você vê a parede amarelinha, quando você vai ver, na verdade, era branca, né? Mas tá valendo. É isso. Ô, Felipe, você estava falando do lance de entonação e de fazer, às vezes, até ao mesmo tempo, né? Enquanto tá ouvindo pela primeira vez. Eu fiquei imaginando aqui em relação a que você fez bastante anime também, né? Coisas japonesas, porque o jeito do japonês falar é muito diferente do português. Ainda mais, você pega umas palavras em japonês, os caras falam com uma voz meio assim, e, cara, em português não funciona, né? Não tem como fazer o próprio Wiz também. Por causa disso, o tempo é muito diferente nas frases. Né? Tem alguns tradutores que traduzem realmente o que a pessoa fala lá, então às vezes a frase fica muito maior ou muito menor. E tem uns também. Que tem os estúdios pedem, eu quero que você traduza e adapte já pro tamanho, né? Então tem às vezes esse cuidado, mas às vezes não tem. Então japonês eu não consigo fazer isso. Eu acho particularmente muito difícil dublar japonês. Era isso que eu ia perguntar, se é um dos que entra nessa de difícil pra caramba. Confesso a vocês que vai para um lugar do tentar encontrar o prazer de fazer, gente. Porque assim, é tão difícil que é meio sofrido, assim. Porque eu não entendo nada que fala, então fica meio... Porque quando você pega um inglês, por exemplo, você entende onde o cara fez uma palavra um pouco mais, né? Porque eu quero, because I want to talk to you. Aí eu vou, porque eu quero falar com você, eu vou juntinho com ele. O japonês é eu não entendo nada. Então é meio, eu não me sinto, porque eu sou muito chato assim com o meu trabalho. Eu quero realmente fazer uma versão em que eu seja o mais fiel possível. Eu não entendo o que ela tá fazendo, aí eu me sinto devendo. Tô sendo sincero com vocês. Você acha que ele tá falando, eu vou te matar, e ele tá falando, eu te amo muito? Eu quero lamen, né? O cara só tá querendo lamen. Não, o cara traduziu, entendeu? Só que a tradução, muitas vezes, é a visão de alguém de alguma coisa. Às vezes, quando é a minha tradução do inglês, eu falo, cara, não concordo. Eu falaria diferente, aí eu troco a tradução do inglês. Né? Eu faço a minha versão. No japonês, eu fico de mãos atadas, eu não consigo fazer nada. Porque eu tenho que confiar no que a pessoa colocou ali, e é isso, e bola pra frente, entendeu? Então, assim, quando tem do japonês pra me pegar, tem que ser um projeto muito especial, assim. Tem que ser uma história legal, tem que ter um contexto que me pegue, assim. Porque senão eu me sinto meio canalha, assim. Falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo direito, não, entendeu? Não tô entendendo a inflexão desse cara, não entendo se é irônico, não entendo se é debochado, não entendo se é sensual. Não entendo, entendeu? Aí fico meio vendido. Tento fazer o meu melhor, mas o meu melhor não é o meu melhor. O melhor, entendeu? Porra, se não é o melhor e é o Wiz, tá de parabéns, cara. Porra. Aliás, como é que foi pra fazer o Wiz? Aliás, como tá sendo, né, pra fazer o Wiz, que ainda tá saindo umas coisas aí. Porque o Wiz, ele tem todos os trejeitos dele, é fácil de reconhecer o Wiz falando de longe. É um trabalho que é muito legal esse trabalho, porque... é um conjunto de coisas, né? A primeira, assim, quando eu vim do Rio pra cá, lá no Rio de Janeiro, eu tinha dublado de tudo que existia no Rio, né? Eu dublei Friends fazendo pontinhas, tinha dublado Digimon, tinha dublado... Porra, Digimon também, cara. Tudo que fazia sucesso, né? Power Rangers, eu tinha dublado. Aí vim pra São Paulo, eu sabia das coisas que faziam sucesso em São Paulo, né? Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, o Dragon Ball, entre outras coisas. E aí, assim que eu cheguei, eu fui fazendo contato pessoal, trabalhando, pintou o convite do Brasil para eu fazer o Cavaleiros do Zodíaco. É muito legal, fiz o Thanatos, fazer parte da família. É mais um Deus, é só o papel de Deus, né? Exatamente. Aí depois fiz Pokémon, algumas coisas, também passei a fazer parte. E eu via que Dragon Ball rolava. E sempre que tinha um personagem novo, o Wendel fazia teste.
Inclusive, ele jogava o teste para os fãs escolherem. Pô, que legal. E aí eu tava esperando um dia que eu ia ter que fazer um teste e tal. E aí um dia o Wendel me chamou e falou: olha, tem um personagem, não vai ter teste, não. É você, tem que ser você, a sua cara, é você. E eu fiquei meio assim, cara, será que os fãs vão curtir? Porque ele sempre abre para os fãs essa questão do teste, para os fãs opinarem também e tal. E aí ele tá apostando que vai ser eu. Beleza, se ele tá apostando, ele conhece melhor que ninguém, né? Vamos lá. Fui lá gravar, era o Whis, e comecei a achar que ele tinha uns trejeitos diferenciados. Aí eu falei, Wendel, é pra fazer como ele faz mesmo? Pode fazer, mas porque lá tem uns trejeitos mesmo, né? Ele não nega, pode fazer. E aí eu comecei a me soltar e tal, a brincar com isso, só que eu não queria fazer, tipo, dar a pinta pela pinta só. Eu quis fazer ele seria uma pessoa muito educada, ele seria muito refinado, e aí isso resvalaria na questão de ser meio afetado, falar umas palavras diferentes, por ser educado demais. Eu fui tentando achar esse contexto para ele ali, né? Então isso foi se juntando. Aí quando veio a tradução, não vinha nenhuma palavra, era uma tradução normal, assim, tava tudo certinho. O Marcelo, ele é muito certo com a tradução dele. E aí eu comecei a falar, cara, ele pode ser isso é uma viagem minha, né? Um cara que é afetado, que fala diferente, um português bem correto, com uso de palavras mais eruditas. Acho que eu quero brincar com isso. E aí comecei a brincar e, cara, funcionou muito. Cara, que louco. Pitoresco foi uma coisa que pegou muito forte, assim. E aí eu comecei a ter essa dinâmica com ele, de falar um português mais correto, palavras não usuais, como alguém que aprende um idioma de outro país, tudo viagem minha, tá? Alguém que aprende um idioma de outro país e aprende muito correto. Então ele aprendeu a falar terráqueo, português, terráqueo, né? Corretamente. Então ele fala como um dicionário, as palavras corretamente, todas, e aprende as palavras difíceis, entendeu? Ele foi entendendo assim, na minha viagem. Esse era o Whis. Ele aprendeu a falar o nosso idioma, ele pegou um livro, um dicionário e aprendeu como tá no dicionário, entendeu? Aurélio mesmo, né? Aurélio, entendeu? E aí ele tem esse jeito dele de falar. E aí também veio a questão da voz, que era uma voz mais na cabeça, mais soprosa, mais airada, que eu senti que era assim, e tinha esses agudinhos às vezes. Era uma coisa assim, eu fui brincando com isso. E, cara, funcionou, deu tudo certo. Foi um conjunto, assim. O Wendel me liberou para poder falar o que eu quisesse, os fãs curtiram, a tradução estava boa, tudo se encaixou pro cara virar um sucesso real, assim. E tem uma marca, assim, meu jeito de falar. Tem alguns personagens que a Zebra tem um jeito de falar específico, alguns personagens têm uma marca, que se você ouvir, você fala assim, é o fulano, é não sei quem, entendeu? Alguns sou eu falando com a voz mais grave, mais aguda, mas sou eu. Alguns outros não, tem um jeito peculiar de falar. E isso é muito legal, assim. O Whis é um deles. Se você, quem conhece e ouve, sabe que é o Whis, né? Se entrar numa cena do Dragon Ball, tá tudo começando no escuro, uma sala fechada, ninguém vê ninguém, se eu começar a falar, o Whis tá nessa sala. Já vão saber que eu tô lá. Porque tem um jeito de falar que é só dele. Assim como vão saber que o Goku tá na sala também, é óbvio, né? Mas tem um jeito que é só dele. Então, assim, deu tudo certo. Tudo confluiu, assim, funcionou. E eu venho fazendo ainda agora. Eu fiz, né? O filme que tá no cinema. A participação dele é super pequena. Mas eu sinto que o pessoal de lá não quer abrir mão dele, o que eu acho maravilhoso pra mim. Você entende que é um personagem que entrou pra ficar, né? E ele sempre tem as tiradinhas dele. E o tradutor também aqui é muito legal, né? Ele quando traduz, ele já traduz colocando as coisas do jeito que eu falo. Ele se preocupa em fazer com uma construção de frase diferenciada, com a escolha de palavras também mais eruditas. Então todo mundo já sacou qual é e tá funcionando super certo. Cara, que louco. Você literalmente construiu a personalidade do Whis no Brasil. Olha que louco. Foi isso. Vai ter um dia que vai ter um filme só do Whis. Tô sentindo. Não, o Whis ele é popular pra caramba. Aqui no Japão ele é muito popular também. Ele é. Nessa linha do sucesso aí, tem personagens que às vezes você tá conversando e a pessoa reconhece, você que faz a voz de tal, ou sei lá, você pede uma pizza fazendo a voz da Zebra, tem isso? Nossa, imagina o Whis pedindo uma pizza, cara.
O que acontece, demorou um pouquinho, assim, né? Demora um pouco, mas tem uma hora que a sua voz está tanto em todos os canais que todo mundo começa a entender mesmo, né? Onde reconhecem muito a minha voz. Agora, atualmente, eu não tenho ido mais, mas antes da pandemia, eu saía muito em shopping. Então, no shopping, nas lojas dos shoppings, era batata e no Uber. No Uber. Porque o cara tá de costas pra você, né? Então, até, eu lembro que foi recentemente, isso tem um mês, acho até legal essa história. Eu saí de uma festa numa cidade longe de São Paulo, num lugar que eu trabalho, longe de São Paulo, tava lá, aí saí do evento, falei, olha, preciso de uma carona. São Paulo tem Pacaembu, que é uma cidade perto de São Paulo. Falei, beleza, até Embu eu vou e lá eu pego um Uber. Isso era 3 e pouco da manhã. Eu com uma mala e tal, cheguei, entrei no Uber, cara, eu falei tipo, boa noite, uma coisa, boa noite, vai pra onde? Alameda tal, não sei o que, babá, tá frio, né? Tá frio, foi isso. Aí fez assim, motorista, que engraçado, você tem a voz de um dublador. Aí eu olhei no relógio, era quase 4 da manhã, falei, será? Será que eu tô com pique pra isso? Aí eu falei, eu tava feliz, eu tava bem. Falei, tudo bem, vamos lá. Eu falei, que dublador é esse que você acha que eu pareço? Aí ele falou assim, ele faz a voz do não sei o quê, é o Felipe Grinan. Olha, sabia o nome. Você olhou o nome do passageiro? Aí ele olhou Felipe! E pra eles não aparece o sobrenome, né? Só aparece o nome. Meu Deus, ele olhou pra trás e falou, olha pra frente, olha pra frente. Presta atenção, hein? Cara, isso era um sábado. Ele falou assim, na quinta-feira eu vi o Príncipe da Pérsia com meu filho e eu falei, olha a voz desse dublador, e não sei o que lá. Aí mostrei um outro filme seu pra ele. Nossa, eu passei a semana falando de você. Isso aqui, eu falei, e aí, gente, ele foi super fofo, assim, de verdade. Ele fez, óbvio que eu fui entrevistado durante 1 hora. Fui entrevistado de 3h45 às 4h45. Mas nenhuma pergunta idiota, nenhuma pergunta boba. O cara sabia, o cara conhecia, o cara era um amante da dublagem, sabe? Com perguntas inteligentes. Mas por que não sei o que lá? Mas quando vocês fazem isso, não sei o que lá, será que não atrapalha? Sabe? Todo mundo legal, eu tava bem cansado, mas eu tava de boa respondendo pra ele, assim, e foi, sabe? Quando eu cheguei lá em casa, e cara, ele tava muito feliz, muito feliz. Queria chegar em casa, quando o filho dele acordasse de manhã, ele ia contar pro filho dele que ele levou o cara que ele falou, ele tava muito feliz. Então, assim, eu senti que ali, sabe, eu passei por cima do meu cansaço, porque pra ele ia ser muito bom. Entendeu? Pra ele ia ser uma experiência inesquecível. E pra mim também, assim, eu tô cansado de chegar em casa e ia dormir, tá tudo certo, entendeu? Então, sem frescura também. Faltou o clichê, grava aqui pro meu filho com a voz, não sei Pode o quê. crer, né? Faltou essa. Então, isso ele nem pediu, ele tava tão fora da curva, que nem isso ele pediu, eu esperei que ele pedisse. Outros Uber já pediram. Mesmo, o pessoal assim, pede muito. O pessoal, quando te reconhece, pede na hora, né? Pede bastante, entendeu? Acontece muito, isso acontece no Uber, nas lojas, e aconteceu 2 vezes, gente, em hospital. Nossa, bem no hospital, cara. Mas, ô Felipe, só antes de você entrar nessa parte do hospital, aquela pergunta que não quer escalar. Ele ganhou 5 estrelas? Claro. Eu ganhei, ele ganhou também. Todo mundo ganhou nota máxima. Desculpa aí te cortar. Então, pode cortar. Imagina. Mas aí no hospital é o seguinte, eu moro sozinho. E aí pra fazer, eu tinha que fazer uma endoscopia. E aí pra fazer endoscopia tem que levar alguém, tem que chamar alguém. Tava no meio da pandemia. Eu falei, cara, eu não quero incomodar um amigo meu na pandemia pra ir no hospital, né? Eu falei, não vou fazer isso. Aí eu vou por mim mesmo. Aí pra ir sozinho, você tem que se internar no hospital, dormir lá, e aí você é acordado de manhã cedo, vai fazer a endoscopia e depois vai embora. Aí, normal, fui lá, me internei, dormi. Quando deu 4h30 da manhã, eles me acordaram, a enfermeira me acordou. Felipe, não sei o quê, sentei na cadeira de rodas, para ser levado para lá. A gente andou um tempo de cadeira de roda, até o lugar da endoscopia. Aí no caminho, eu tava, né, com aquela roupa que você bota pra trás, você dá um nó aqui, que você fica com a bunda de fora, mas você fica tudo fechado e tal. E aí tá na cadeira de roda, assim, meio sonolento, era 4 e pouco da manhã, 5 horas, sei lá, tava sonolento. A enfermeira fez assim,
aproximou do meu ouvido e falou assim: eu tinha certeza que você era você. Que louco. Aí eu com sono, aí eu li assim, ela, porque quando eu vi que eu ia levar pro centro de endoscopia o Felipe Grinan, eu falei, não pode ter 2 Felipe Grinan no mundo. É claro que é ele, é claro que é ele. Eu tava esperando só pra ver você, pra ver se você era você, e você é você mesmo. Aí eu com muito sono falei, ela, mas eu não posso fazer nada, porque senão eu posso perder meu emprego. Eu tô muito feliz, eu queria gritar, mas não posso gritar. Não, o pior de tudo é que tudo isso daí você com a bunda de fora, né, cara? Não, eu tava sentado na cadeira. Eu ia sentar. E aí todo mundo bota pra trás, dá um nó, então dá uma cobra um pouquinho. E aí eu sentado lá, ela falando isso, eu chego a centro cirúrgico, chega logo, pelo amor de Deus. Aí ela queria tanto poder fazer uma selfie com você. Eu falei, não pode não. E aí foi isso, tomara que na volta eu te leve pro quarto, né? Pro quarto, vocês entenderam, né? Não, te leve pro quarto, pode ficar dúvida. Tomara que na volta eu te leve pro quarto, não sei o quê. Aí eu levou lá e falei, gente, eu tô com sono, eu quero só fazer uma endoscopia e ir embora pra casa. Torci pra que não fosse ela na volta, porque na endoscopia no pós você fica muito zoado, assim. E aí não era ela. Então, assim, tem histórias assim, entendeu? Porque hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, as pessoas conhecem a gente, o nosso rosto, sim. A gente compartilha a nossa vida também um pouco, elas se sentem bem próximas. Então, assim, volta e meia tem histórias assim, entendeu? E é legal, não é... eu nunca passei... A única vez que eu passei por uma questão mais desafiadora foi com uma fã que ela disse que tinha certeza que a gente estava vindo de outras vidas e que a gente era casado numa outra vida, que a gente veio nessa encarnação e a gente tinha isso para resolver, que a gente tinha que resolver isso. Olha que criatividade, hein? Eu gostei dessa aí, ó, chaveco de outras vidas. E ela foi mandando, porque eu fui no centro espírita e o pai de santo falou e tá tudo certo. Eu sei que é isso, eu senti que ela era louca. Aí eu falei para ela, olha, se você não parar com isso agora, eu vou bloquear você. Assim, você vai poder saber de mais nada. Aí ela insistiu, eu bloqueei. Óbvio, pra mim não eu bloqueei na hora. E aí um amigo dela me acessou, falou, olha, eu sou amigo da fulana, ela tá desesperada que você bloqueou ela. Eu falei pra ela, falei pra ele, eu vou bloquear você também. Então, assim, eu falei pra ela que ia bloquear, ela insistiu. E aí, se você insistir, eu vou bloquear você também. Não, mas é porque ela tá sofrendo muito e não sei o quê, porque é verdade, ela ama você demais e o pai de santo disse. Eu falei, eu vou bloquear você. Não, porque... Aí eu bloqueei também. Porque é isso, assim, hoje em dia você tem essa opção, né? Uhum. E assim, eu sempre, quando as pessoas... Eu acho que, no meu caso, eu consigo de alguma forma educar o fã, assim. Ele começa a vir, aí eu dou um limite. Falo, olha, até aqui, tudo certo, a partir daqui não. E as pessoas sempre são realmente muito legais, assim mesmo. Essa que passou do ponto. Para eu bloquear, assim, a pessoa tem que fazer com força, assim, porque eu faço de tudo para não bloquear. Mas se a pessoa tá louca, não tem o que fazer, né, gente? Que aí é minha vida. A pessoa consegue pelo esforço, né? Eu ia falar da enfermeira que tava meio louca obsessão, aquele filme do Brisa. Era enfermeira. Agora essa aí se superou, não sei, algum filme que tenha uma fã de outras vidas. Começou bonitinho, né? Ela perdeu o controle. Eu já achei que ela tinha assistido aquele filme da Sandra Bullock, lá que o rapaz sofre um acidente, lá ela começa a cuidar da pessoa. E... Tem. Eu achei que era nessa pegada. Eu dublei esse filme. Eu quero contar uma coisa pra vocês, gente. Eu quero contar pra vocês que eu amo o Japão. Eu amo o Japão. Você tava falando pra gente, aliás, não começou a falar pra gente que você já veio pra cá, né? Sim. Conta pra gente. Sim, então. Eu quando tinha uns, sei lá, 30 e poucos anos, eu comecei a pensar muito sobre o Japão. Pensar que eu queria conhecer, pensar que deve ser legal. E isso foi ficando muito presente. Até que eu tive um grupo de amigos, que não tem nada a ver com dublagem, que falaram, a gente quer conhecer o Japão. Eu falei, cara, foi meio que eu tava na vibe e eles falaram, eu falei, cara, perfeito, também quero ir. O grupo combinou de ir e tal, pra ir pra lá, a gente
demora, né? Vocês sabem, né? Pra ir, pra voltar. Tipo, cara, não pode ser uma viagem de uma semana, senão não vale a pena. Vocês conseguem abrir na vida de vocês aí 3 semanas, a gente conseguir férias de 3 semanas, isso é bem difícil para um dublador. Você às vezes abre mão de algumas coisas, né? Um filme com um ator tal, uma série que você tá fazendo, mas eu organizei e fui. E aí a gente foi primeiro por Kyoto, ficamos um tempo em Kyoto, depois fomos para Tóquio. E aí, gente, eu me senti muito em casa. De verdade, assim, muito, muito, assim. Eu lembro que houve alguns dias que eu falei com eles assim, cara, eu quero passear sozinho. Porque tinha uma coisa meio de, a gente vai se perder, e o metrô é complicado e tal. E eu fui um dia sair sozinho, nenhum deles saía sozinho, só saíam eles entre eles. Eu fui sair sozinho. E, cara, eu me senti muito em casa. Eu fui andando, eu não vou lembrar agora onde que eu fiquei, o bairro que eu fiquei, né? Não lembro mesmo. Era um lugar legal. Mas era Tóquio. Era Tóquio. Eu fiquei em Kyoto 3 dias, depois fui pra Tóquio. Ah, tá. Você falou de Kyoto. Depois de Tóquio eu fiquei esse tempo todo. E aí, cara, eu andava pela rua sozinho e tal, conheci muita coisa, ia em templos, ia nos shoppings, ia em tudo, assim. Sofri um pouquinho com a comida, porque era muita fritura, né? Sim, por incrível que pareça, né? O pessoal vem aqui pro Japão achando que é tudo saudável. Achando que vai comer sushi. Cara. Achando que vai comer sushi com cream cheese, né? Aquilo que eu sempre falo pra vocês. É que tem muita fritura, cara. Tem muita fritura. Muita fritura, muito macarrão, muita fritura, muito, assim. A alimentação aí não é muito saudável, né? Muita coisa condimentada, com sabores e cores, muita coisa artificial. Tem bastante coisa industrial aqui, muita coisa industrial. Muito mesmo, assim. Você quer qualquer coisa de qualquer cor, de qualquer sabor, você vai ter, né? Tudo. Muita coisa de chá verde, que eu nem curto muito, mas muita coisa de chá verde, gente. Nossa senhora. Sorvete de chá verde, bolo de chá verde. Chocolate de chá verde. Pouco pão, né? Não tem pão praticamente. Eu não vi muito pão. Não, tem bastante, mas aquelas padarias que tem aqueles pães, vários pães diferentes e tal, que é um pouquinho mais caro, sabe? Mas tem bastante, tem bastante. Eu vi muito restaurante italiano, bastante. E assim, me diverti. E foi legal ter ido. Aí passou um tempo, eu acabei voltando pro Japão. Aí eu fui para uma cidade do interior do Japão, a 3 horas de Tóquio. Aí fui com um amigo só, que tinha família lá. E eu falei, cara, botei uma pilha nele, porque ele não conhecia a família dele de lá. Eu falei, pô, vai conhecer sua família, e não sei o quê. Será que não é legal? E se eu fosse junto? Vai conhecer sua família e me leva. Entendeu? Aí fomos pro interior, e aí eu realmente não sei o nome da cidade, que eram muitas cidadezinhas, assim, muitas cidades. Aí conheci um outro tipo de cidade lá, onde tem as indústrias, né? E as pessoas trabalham nessas indústrias. Muitos restaurantes de highway, né? Restaurantes e aí, cada dia comendo num restaurante diferente, assim, conheci vários. As casas feitas de pré-fabricadas, né? Sim. E aí eu peguei trem para ir para Tóquio. Aí eu eu entendi como era o metrô funcionando, aí eu aprendi a andar de metrô. Na outra vez eu não aprendi, não. Até errei e tal, me perdi. Né? Só aprendi a andar de metrô com um aplicativo lá. Eu ia realmente de onde eu queria, para onde eu queria, sabia a hora, entendi tudo. Também foi uma outra viagem de 3 semanas. Foram 2 viagens muito importantes para mim, assim. Então eu gostei muito de ter conhecido, assim. E quero voltar. Mesmo assim, pretendo voltar. Se voltar dessa vez, tem guia turístico, ó. Que coisa boa. Nessa segunda, passei meu aniversário em Tóquio. Fui passar meu aniversário e tal. Quis passar meu aniversário em Tóquio mesmo, entendeu? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, assim, e eu vou me organizar para voltar mesmo, assim. O que acontece, gente, com a pandemia, né? Quando a pandemia começou e a gente ficou sem dublar, a minha vida deu uma bagunçada, assim. Eu falei, cara, eu senti que eu moro sozinho, meus pais já morreram. Eu falei, cara, eu preciso realmente me organizar, até financeiramente, assim. Uhum. Eu moro sozinho e tal. Então, hoje em dia, eu tenho um objetivo, sabe, de juntar dinheiro, de ter uma grana guardada e tal. E essas viagens, antigamente eu fazia viagem que estava no cartão de crédito, tudo. Depois eu pago. Hoje em dia eu não uso mais cartão de crédito, entendeu? Eu mudei meu mindset. Então, assim, para eu viajar, eu tenho que ter o dinheiro da viagem. Justo. Eu tenho que viajar com o dinheiro, entendeu? Mesmo que de repente eu tenho dinheiro aqui, boto uma poupança, que seja, e pague no cartão lá, mas eu tenho dinheiro aqui, entendeu? A minha cabeça hoje em dia mudou, porque eu não posso mais... Quando a pandemia chegou,
eu tinha me mudado há pouco tempo para esse apartamento onde eu moro e comprei muita coisa no cartão, muita coisa parcelada. Falei, trabalho bastante, não tem como dar ruim. E aí veio uma pandemia. E aí eu tinha muitas parcelas, muita coisa parcelada de cartão, muito, e não tinha trabalho. Então, assim, eu tinha uma vida que eu tinha que entrar uma grana boa para essa vida funcionar. E ficou 2-3 meses sem entrar. Que podia ter sido muito mais. Se eu fosse um ator de teatro, né, ou de TV, teria sido muito mais. Então eu falei, cara, com a pandemia eu tenho que ter aprendido isso. Então hoje em dia eu tenho que ter dinheiro guardado. Então quando eu fizer essa viagem de novo, eu vou ter uma grana, porque a passagem ela é cara, a hospedagem é cara, é uma viagem de 3 semanas, de 3 semanas a 4. Então, assim, eu vou estar nesse tempo sem dublar, então eu tenho que ter o dinheiro do meu mês de dublagem todo também, eu tenho que ter esse dinheiro. Ô, Felipe. Né? Então, a consciência financeira disso eu tenho que ter essa consciência. É bom que hoje em dia, como tem bastante coisa de internet, não rola fazer umas viagens assim e gravar em outros lugares, porque tem estúdio, até estúdio, não sei se, não, acho que não funciona, estúdio de música não funciona pra isso, né? Não, temos 3 questões. Eu tenho que ter garantidamente uma boa internet, que não é impossível, mas eu tenho que, se eu de repente pegar um Airbnb e a internet não for boa, eu vou ter que ir para outro, até achar a internet boa. Não é só sobre a velocidade, tem que ser no cabo, entendeu? Justo. As coisas. Então esse é um ponto. Eu tenho que ter um som bom, que implica em levar o meu microfone. O meu microfone, ele funciona para minha acústica. Cada microfone corresponde ao seu entorno. Ele é bom para o seu entorno. Então ele funciona aqui. Eu vou ter que ter um lugar aí com uma acústica em que ele funcione. Então, assim, eu não posso colar espumas no Airbnb para onde eu for, ou hotel. Vai ter que ser dentro de um armário. Eu tenho que conseguir criar uma estrutura dentro de um armário para poder fazer isso. E aí tem a parte externa. Vai ter uma obra? Vai ter barulho? Os vizinhos, entende? E no Japão, por exemplo, eu estou no fuso oposto. O fuso. O fuso. Eu vou ter. Então, assim, quando eles estiverem gravando aqui de 8 da manhã até as 8 da noite, eu tô aí de 8 da noite até 8 da manhã. Entende? Tudo isso nessa viagem especial dificulta muito mesmo. Entendeu? E outra também. Em viagens mais próximas, você acaba não aproveitando a viagem, né? Porque você vai estar trabalhando, né? Exatamente. E o objetivo é férias, né? Tá justo. Agora você falou férias, aí, né, do preço da viagem, agora a hospedagem, você mantém contato com eles aí? Porque assim como você, eu tô no Brasil e converso com essa turma do Japão, já esperando o dia que eu vou pra lá com hospedagem garantida. Já falei isso pra todo mundo. Uma coisa que você pode ter certeza é que aqui, quando a gente arrumar a hospedagem, ninguém vai falar que você é a pessoa certa de outras vidas, que... Ô, Felipe, até complementando o que você estava falando em relação aqui do Japão, das coisas serem artificiais... Para os ouvintes aqui, depois eu vou colocar no Instagram a foto. Eu achei isso aqui muito interessante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Essa aqui é uma Fanta de uma edição especial. Ela é azul e você não sabe qual é o sabor dela. Sabor azul. É igual Tang. Tang é sabor a cor, né? Sabor amarelo. What the Fanta. Tá escrito aqui, né? Então tem até uma... E você já tomou? Não. Eu vou fazer um vídeo dela depois pra ver a reação tomando. Eu achei no mercado, né? Eu comprei e falei, não, Mas peraí, ela é azul ou a garrafa é não, azul? Não, ela é azul mesmo. Olha lá, ó. Tá certo. Ela é azul. Felipe, aqui já rolou até Coca-Cola transparente, cara. Sério? Tem a Coca-Cola transparente, tem a Coca-Cola branca. Branca igual tipo leite? A cor é de leite, assim. Parece que colocaram... Quando fui, eu fiz uma coisa, eu fiz fotos de todas as bebidas que eu tomei. Eu tenho no meu iPhone, eu fui fazendo foto. Eu não lembro como é que tinha um jeito, eu não sei se fazia assim ou assim, mas tinha um jeito. Eu ia nas maquininhas, ia provando de todas, dos quentes, dos frios. Coisa pra caramba, tudo, cara. Era uns 2 por dia, assim, por uns 60 coisas, entendeu? Mas eu tomava e falava, não, isso vai valer só pra foto mesmo. E jogava fora, era ruim, entendeu? Bom, isso aí é só você como um deus que pode fazer, porque isso aqui eu acho que não faz muito bem, não. Claramente isso te mata, né? Pode escrever. Gente, eu fiquei na primeira semana eu fiquei com uma espinha enorme na testa, logo que eu cheguei. Meu corpo já veio assim, sabe? Entendeu? É muita coisa artificial.
Né, aqui tem muito, meu. Muito. Coisa industrial aqui é bem forte. E é barato, né? A parte industrial, pelo menos. Não, achei tudo. É uma coisa engraçada aqui, para você pegar o visto, né, de turista, eles querem ver sua conta bancária e tal, porque eles dizem que é uma viagem cara. Uhum. Gente, pra quem vive no Brasil, nada é caro, né? Não é caro. Nada é caro. Aqui é caro. Então, os preços daí, das coisas daí também é tudo muito. Aí, dos Estados Unidos, tudo é muito ok. Vai ser caro um pouquinho lá na Europa, né? O euro. Até o dólar, né? A R$5 fica caro. Mas as coisas em si não são caras, né? Não mesmo. Começou a ficar caro. Deu uma aumentada, mas tipo, foi coisa absurda, assim. Coisa de 20%, 30%, dependendo do que. E falando em comida, né? Aumentou bastante. Chega assim, você fala, imigração. Eu sou Brasil. Aqui nada surpreende aqui. Aqui é Brasil. Posso fazer uma pergunta em relação à música, cara? Sim, pergunte. Essa daqui eu acho que o André vai gostar. Eu vi já faz um tempo atrás, já faz um tempo atrás. Então eu posso estar errando a pessoa. Mas você fez backing vocal pro Milton Nascimento, né? Não errou a pessoa, não. É o Milton Nascimento mesmo? Caramba, cara. Aí, André, tá vendo essa aí, cara? Então, eu tinha acabado de sair da escola de teatro, eu saí com sangue nos olhos, né? Assim, eu vou dominar o mundo, tudo, vou conseguir tudo. E aí eu fiz teste para um workshop de um diretor de teatro chamado Gabriel Vilela. E aí esse workshop era para ele conhecer atores para montar uma peça. O que a gente não sabia, aí é um workshop com 90 pessoas, desses 90 eles tiraram... eles receberam 300 currículos, separaram 90 pessoas, dessas 90 pessoas, eram workshops com essas 90 pessoas, aí separaram 30 para fazer uma peça, e desses 30 separaram que é fazer show com o Milton Nascimento. Caralho, eu fui esse cara, fui esse que louco. Eu tava com sangue nos olhos mesmo. Assim. E aí, eu lembro que no dia eles foram falar comigo, você canta? Canto. Eu cantava tipo escola de teatro, não cantava assim, mais ou menos, né? Canto. Então você pode ficar até mais tarde no dia da aula pra cantar música pra gente? Eu falei, posso. Aí eu escolhi uma música da Elis Regina, cara. Caralho, com uma coincidência. Aquela Bêbado Equilibrista, que a música, né, a Elis Regina é importante para esse universo do Milton, tal, tá na mesma sintonia ali. Cantei, eles curtiram. No dia seguinte falaram, olha, a partir do dia tal, você teria tempo livre pra não sei o que lá. Eu tinha que ir morar, era tipo o Big Brother. Eu tinha que ir morar num hotel com mais alguns rapazes durante um mês, para que a gente ia ensaiar todo dia, de 9 da manhã, de 9 da manhã às 11 da noite, todos os dias, durante um mês. Caramba. Porque o show ia estrear em um mês. Aí eu tive que parar de dublar e ir morar nesse hotel. E aí eu fui, cara, foi uma experiência inesquecível, porque você passa, um mês, cara, ensaiando aquele negócio, indo pra Milton, passando músicas todas com ele, conheci esses rapazes, né, alguns do Sul, tinham de Minas, tinha de São Paulo, o universo da música, produtor, e aí começa a fazer capa de revista, capa de jornal, fotos, revista L, revista Cláudia, revista não sei o que lá, revista Veja. Foi uma loucura, eu fiquei viajando o Brasil durante quase 3 anos. Caramba, cara. Só hotel 5 estrelas e tal, e a gente era um grupo que fazia parte desse show de backing vocals. A gente cantava, tocava instrumento, dançava, fazia acrobacia, e o show fez muito sucesso. E esses rapazes fizeram muito sucesso, né, do qual eu fazia parte. A gente chegava em todas as cidades, o Milton dava entrevista e a gente dava entrevista também. Eles queriam saber quem eram os meninos do Milton. E aí, a gente fez show em São Paulo, eu lembro, eu nem morava em São Paulo ainda, o show no Ibirapuera foi para 100 mil pessoas. Nossa! A gente foi em cartaz. Qual era o espetáculo? Tambores de Minas é o nome. Jogar na internet, tem vários, no YouTube tem vários vídeos, vários porque era o Milton tinha quase morrido. Ele tinha tido uma história muito ruim, porque ele tinha um empresário que passou a perna nele, era amigão dele, ele ficou sem dinheiro, o cara deixou só uma casa pra ele e tal, ele quase morreu. Caramba. E aí ele estava retomando nisso, então todos os artistas iam lá prestigiar ele. Então era Caetano, Gal Costa, Bethânia, Chico, Gil, Milton, qualquer pessoa que você imagina no Montenegro, todo mundo foi ver, era um show que o Brasil foi ver.
os fãs dele que né, amam ele, a gente achou que ele ia morrer, então a gente vai lá pra abraçar ele e tal. Então era uma coqueluche, assim, era uma febre. Fizemos especial pra Rede Globo, gravamos DVD, gravamos CD ao vivo, capa de todos os jornais, todas as revistas. Foi uma coisa de louco, assim. Foi uma coisa, uma experiência. Agora, Felipe, sobre música aqui, a gente não pode deixar de passar isso, porque é uma piada interna nossa. Obviamente que se você cantou com o Milton Nascimento, viu todos esses artistas, você é um cara que gosta do Djavan também, né? Gosto. Entende, Djavan? Entende as letras, Felipe? Açaí, Guardião, Zoom de Besouro-Ima, Branca é a tez da manhã. Não tenho a menor ideia do que isso quer dizer. Açaí, Guardião, Zoom de Besouro. Eu não vou explicar, que essa também é a piada aqui. Eu não vou explicar, eu sei explicar. Branca é a tez da manhã, né? Não, eu vou ter que contar o porquê da piada interna, porque é sempre engraçado. Então, teve um dia aleatório, a gente começou a gravar, por algum motivo, a gente falou alguma coisa em relação à letra do Djavan, a gente falou do lance de não entender, mas a gente falou só zoando, e foi um negócio muito pontual. Cara, o Andrei, ele ficou tão puto, foi a primeira vez que eu vi o Andrei pistola. Nunca mais a gente deixou de zoar o Djavan aqui. Que é assim, a gente né? gosta de Djavan. A liberdade, como que é que você fala, Reino? Que a liberdade não, como que é que você fala? A intimidade. A intimidade é uma merda. Então, aí o que acontece? Eu sei o que deixa o Renin pistola, eles sabem o que me deixa pistola, e a gente tava tentando descobrir alguma coisa pra deixar o André pistola, e nada tirava ele do sério. Até a hora que a gente falou do Djavan, a gente nem tava tentando nessa hora, né? Não, e aí todo convidado de garbo e elegância que vem aqui, eu tento defender o Djavan aqui. Mas você já foi pro outro lado já, agora eu vou continuar aqui. Não, eu sei até que ele lançou, então eu vou além. Ele acabou de lançar um CD. Não é? É o dele. Eu ouvi o CD já. Sim. Ouvi o CD. Acho que a voz dele tá um pouquinho menos aguda, né? Tô começando a achar que a voz tá começando a envelhecer, tá começando a ficar cansado. Mas a poesia dele é maravilhosa. É isso que é o lance, é poesia. É isso aí. Você não tem que ouvir esperando. O outro também, o Carlinhos Brown. Ele faz músicas pelo som das palavras. É justo. Não é a palavra batendo banco, não é porque é o som da palavra. Então o Açaí Guardião, né, ele é uma poesia. Não é uma coisa quadradinha, não é um faroeste caboclo que tem uma história para você seguir. É uma poesia. Amanhã traz essa sensação, é uma sensação da manhã. E é isso, é bonito. Você entendeu, né, André? Não é pra procurar sentido nas coisas que ele tá colocando. Não vou falar, não vou dar esse gostinho pra vocês de ficar explicando. Mas, Felipe, a gente já tá acabando aqui. Eu queria fazer um bate-bola rapidinho com vocês. São 4 perguntinhas bem básico aqui. Pra você, shopping ou praia? Shopping. O carioca eu falo isso aí, ó. Eu faço com vergonha porque eu não gosto de praia. Botando seu time nessa aí, cara, sinceramente falando. Shopping tem de tudo, né? Se bobear, shopping tem até praia. Exato, e shopping tem hambúrguer, que é a coisa mais importante do mundo. Mano ou meu irmão? Tá bom, nenhum dos dois, minha irmã. O dublador que sempre buscando originalidade aí, ó. Porque eu sou meio. Não digito, entendeu? Mas entendi a pergunta e juntei tudo. Minha irmã. A polêmica: bolacha ou biscoito? Cara, eu visto muito a camisa. Então, assim, São Paulo me recebeu com carinho, com amor, com afeto. Eu já falo bolacha. E a última aqui: dogão com 2 salsichas, purê de batata, ervilha, 2 hambúrgueres, queijo, batata palha ou ketchup na pizza? Mas as duas coisas são péssimas. Nenhum dos dois. Eu jamais. Se botar o ketchup na pizza, a pizza tá ruim. Aí o ketchup é o que salva a pizza ruim. A pizza tem que se esforçar pra ela ser ruim, mas ela consegue às vezes. E dogão, é que eu não como mais carne, né? Agora eu sou vegetariano, tenho essa dificuldade. Justo. E eu sou mais purista. Eu acho errado encher. Acho errado colocar o ketchup na pizza, achei errado botar esse monte de coisa no dogão. Dogão é pão, a salsicha vegana e molho. E acabou. Não tem pirê, não tem nada. Não tem, no máximo, mostarda e um pouquinho de batata palha.
Só isso. Porque batata palha vai até com... Até pura, né? Com salada. Até com salada. Mas esse dogão do Will tá bom, não tem milho, eu gostei dele. Milhos nem pensar. E ervilha, né? Ervilha não dá. Eu vou te falar que nessa daí, eu vou pelo caminho contrário, cara. Eu literalmente sou uma lata de lixo. Se abrir minha boca, o que você jogar, entra. E a minha mãe é carioca. Apesar de eu ter nascido em São Paulo e morado em São Paulo minha vida toda, minha mãe é carioca. Eu sempre faço assim, Natal e Ano Novo lá. Então eu comi muita pizza com ketchup. Apesar de que eu concordo que é um negócio muito esquisito. Afinal de contas, tem molho de tomate já lá, né? Mas eu vi minha mãe fazendo isso a vida inteira. Então não me parece tão errado assim, sabe? Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, pessoal, o papo aqui foi bem legal, né? Bem descontraído. Eu vou pedir para que você, Andrei, inicie aí pra gente as finalizações, deixando as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, então é isso, gente. Eu estou de volta, apesar dos rumores aí, tá? E para os que me substituíram, muito obrigado por esse período aí de então, parabéns, buraco. Essa é uma outra piada de quinta série B que eu nunca entro nessa pilha, não. É nosso lema, quinta série B é nosso lema aqui. Mas é isso, gente. Obrigado. Nossa, foi um prazer aí, Felipe. Um papo super bacana. Eu tô atento. Nossa, eu vi o seu currículo aqui. É só galãs, né? O nosso dublador de galãs e deuses. É isso aí. E olhando o seu currículo, eu falei, caramba, tem um monte de filme aqui que eu preciso ver, apesar de eu ser bem cinéfilo. E é isso, gente. Preciso. Obrigado aí por essa participação desse papo aqui e vamos em frente. Tô de volta, é isso aí. E é lógico que ele ia esquecendo, lembrei, né? Ai, desculpa. Bingo. Pois gente, eu tenho um outro podcast, um podcast de memórias afetivas que eu toco sozinho aí com a participação dos meus amigos da Podosfera, que é um podcast que fala de memória afetiva. Então quem quiser ouvir, tá lá nas plataformas Podcast Lembrei, e entre lá no site que é www.podcastlembrei.com.br. A gente troca uma ideia lá sobre memórias afetivas. Felipe tá convidado aí para uma próxima também, quiser falar das suas memórias afetivas, a gente já marca aí um esquema. Um abraço, Felipe, muito obrigado mesmo por esse tempo que você disponibilizou pra gente. Eu tenho que confessar pra você que pesquisar sobre você foi difícil. Eu comecei a fazer a pesquisa, juro pra você, eu parei em 14 páginas de trabalho. Tá? Eu parei, eu não fiz mais pesquisas, né? Eu vou pedir que você, aliás, primeiramente, seja bem-vindo, e sempre que você quiser participar, quiser trazer alguma coisa aqui, as portas sempre abertas para você. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bem, foi um prazer participar com vocês, assim, o Will sabe como foi complexo a gente chegar nesse dia, nesse horário, né? Minha agenda, graças a Deus, está bem atribulada. Todo dublador quer isso, na verdade, né? Então, assim, isso é um reflexo do que eu venho plantando mesmo. Estou trabalhando bastante todos os dias, de segunda a segunda, manhã, tarde e noite. E como eu sou um capricorniano, workaholic, tá tudo certo. Eu trabalho muito, mas trabalho com um sorriso no rosto, então tá tudo certo. A minha medida é essa. O dia que eu estiver mal-humorado, eu vou diminuindo um pouquinho, por enquanto estou bem-humorado. E assim, na verdade, em relação a esses bate-papos, assim, eu queria realmente fazer mais, assim, é sempre prazeroso. Volta e meia, quem me convida, as pessoas com quem eu esbarro são pessoas legais, com papo legal, então assim, como esse foi, né? Queria poder ter mais tempo também. Não, com certeza, vocês três aí mandaram super bem. Queria poder ter mais tempo para poder... Porque isso, embora eu fale do trabalho, é descontraído, é bater papo, né? Rodinha de bar, assim, então... É uma hora em que eu não tô lá olhando pra tela, caçando boca, entendeu? Então eu preciso disso também, né? Isso oxigena o cérebro. Eu não tô lidando com dublagem, tô falando de dublagem, mas não tô lidando com dubladores, tô lidando com outras pessoas. Então eu vejo o jeito de vocês, a mecânica de vocês, as piadas de vocês, né? Então pra mim é muito legal
ajuda a dar um pouco mais de frescor. Então eu que agradeço o convite. Assim. Pelas piadas já peço desculpa já. Pelo Will, aliás. Desculpa pelo Will. Eu me segurei, porque a quinta série aqui apita muito. Com certeza. A gente procurou aqui, trazer algumas perguntas, né, que, como eu falei, a gente assistiu algumas entrevistas suas para procurar fazer perguntas que as pessoas não costumam fazer. Espero que nenhum de nós aqui seja bloqueado nas suas listas. Não será. Até porque eu vou ao Japão um dia desses. É isso então aí, tem que manter minhas amizades, né? Né, André? É isso aí. Tem que manter as amizades com o Japão. É isso aí. E aqui do Press E aqui do Press Start, não só no Japão, qualquer lugar do mundo aí, só dá um toque que a gente arruma um contato lá, hein? Eu vou ser guia turístico do Wiz, cara. Quem é que pode falar isso? Vai sim, com certeza. E aonde que as pessoas te acham? Olha, eu tenho o Instagram, né, que é @FelipeGrinan, como tá aí na tela, que não aparece a tela para as pessoas, né, só pra gente. Então, Felipe Grinan, com 2 N's, N-N-A-N. Eu também tenho um canal do YouTube, que eu não alimento muito, não. Tem eu contando umas histórias de terror, tem eu cantando um pouco, tem umas cenas de dublagem. Mas mesmo sem alimentar já tem 20 mil inscritos lá. Então é por aí. Facebook eu não uso muito, é mais essas redes, mais mesmo assim. Mas também eu tô tentando postar coisas, não tô conseguindo ser tão diário assim, porque atualmente tá com bastante trabalho, né? E eu preciso dar uma focada, então o Instagram tá meio de vez em quando. Mas de vez em quando tá lá. É isso, basicamente. Renin, também encerrando os agradecimentos aí, por favor, deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Opa, beleza? Primeiro, galera, vocês que ouviram a gente até aqui, valeu mesmo. Cara, esse episódio foi absurdamente louco. Eu falando como fã e agora trocando ideia, assim, caramba, cara. Prazerzaço demais, assim mesmo, tá trocando essa ideia contigo. Tô muito, muito feliz mesmo com isso. E, cara, é muito legal quando você conhece alguém que você gosta do trabalho e a pessoa é legal, sabe? Bate uma satisfação, tá ligado? É muito legal mesmo. E, porra, cara, é o Wiz, né? É o Wiz, não tem muito o que falar. Marte. Também, mas assim, diferente do Andrei também, eu não vou esquecer do meu podcast. Então, quem quiser ouvir um pouquinho aí sobre a cultura aqui do Japão, principalmente a parte mais independente aí, a parte musical, que a gente fala de bandas independentes aqui do Japão, dá uma ouvida lá no Dropzilla Cast, né? A gente também fala sobre ciência com o Léo da NASA, que sempre traz aí umas informações bem legais aí pra vocês. Só procurar como @DropzillaCast, em qualquer plataforma que vocês procurarem, vai estar como @DropzillaCast. Espero que vocês tenham curtido aí esse papo, porque eu curti demais. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Eu não vou deixar as minhas considerações finais, eu vou deixar só o meu pedido. Felipe, tem como só dar o tchau pra gente, ou como o Wiz, ou como o Marty, ou o personagem que você escolher? O cara do táxi não pediu, mas o Will não podia deixar de pedir, né? Eu adorei passar esses momentos com vocês. Vocês nem falaram comigo durante... Nem perguntar na cor das minhas listrinhas, mas tudo bem, eu tava aqui por perto. Que esse podcast faça muito sucesso. Um beijão do Marte. E eu só posso falar bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Tchau. Próximo programa. Que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast oficial no Instagram e Facebook. EI エスタルテイロエセエピゾジオファレガウマズノーバイインボラエイムダオーサエセスエストラス Zorzal, começando daqui, tá? Ô Felipe, não liga também que eu chamo uns personagens virtuais aqui, não tô muito doido não, tá? Isso é o que ele diz,
Essa é sempre a desculpa dele. Não, eu tenho que me defender, né? As conversas na cabeça do Will. Né? Ele conversa com a voz dentro da cabeça dele. Então bora lá. Joizal, começa daqui, tá? Olha, esse é um deles. Falar, a gente quer conhecer o Japão. Foi mal Gente, tá rindo aqui, ô Felipe. É coisa rápida mesmo. Que a gente conversou tanto do negócio de construção aí no começo, que começou a porra da construção aqui na rua, na frente aqui, cara. Se sair som aí, foi mal. Construção, eles estão quebrando o asfalto aqui por causa de encanamento. Mas bora lá. Mas aí, eu... Editado por Rafael Zorzal.